Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Doutora Sumika, muito obrigada pela presença aqui, por aceitar o convite, viu? Obrigada mesmo. Então, a gente tem hoje aqui uma doutora super especialista num assunto que é geriatria. Acho que eu vou ler só uma parte do currículo, porque ele é mais extenso do que isso. A doutora Sumika, ela é coordenadora do Ambulatório de Fragilidade do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas. Ela é especialista em longevidade e fragilidade e fundadora da clínica UKI, que é voltada exclusivamente para o cuidado com o idoso. Inclusive, a nossa convidada de hoje, doutora Sumika, ela se diz uma pessoa apaixonada por gente, apaixonada por cuidar das pessoas, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Essa live, ela é coordenada, é uma iniciativa da Comissão da Mulher do Corecon São Paulo, que tem a moderação aqui, a coordenação da economista e conselheira do Corecon São Paulo, Fernanda de la Rosa. Fernanda, muito obrigada, bem-vinda. Agradeço, obrigada. A gente que agradece. Então, a gente vai falar sobre saúde, felicidade. A doutora Sumika veio aqui hoje contar para a gente que os idosos, que são os que têm mais de 60, não é isso? Estão preocupados com diversão, não é com saúde, mas também é com diversão, né? De aproveitar mais a vida nessa fase. Eu vou passar primeiro aqui a palavra para o presidente do Corecon, o Pedro, que já conhece a doutora Sumika e pode falar com propriedade aqui sobre tudo que a senhora sabe. Pedro, por favor. Boa noite a todos e todos que estão nos ouvindo, assistindo pela TV Economista em outro horário. Eu estou muito feliz hoje. A doutora Sumika, quem agradeço desde já pela sua presença e pela sua disponibilidade e simpatia em nos atender, é realmente uma pessoa diferenciada dentro desse universo que nós trabalhamos. Quando eu era presidente do Sindicato dos Economistas, por recomendação de um muito bom amigo, o doutor Ibê Punita, fiz o convite, ela aceitou e foi fantástica a palestra que ela nos deu na sede da Fiesp para a comemoração, um dos itens da comemoração do mês do economista. Então, foi muito proveitoso, todos gostaram muito e eu tenho certeza que hoje também todos gostarão, porque serão recomendações, observações que vão servir para todos nós. Eu que já estou, na época não era, agora já estou na faixa do idoso, né? E todos os demais que ainda não chegaram a esta gloriosa faixa dos 60 mais. Muito obrigado, doutora Sumika, e a todos que estão aqui, e a conselheira Fernanda, a toda a comissão da Mulher Economista também. Obrigado. Muito bem, obrigada, Pedro. Eu queria passar, então, agora para a Fernanda. Fê, por favor, bem-vinda, obrigada por mais essa live. E eu queria dar só um recadinho, Natalício está por aí, né? Ah, que belezinha. Natalício é um belo exemplo aqui de saúde, bem-estar e logo mais vai falar com a gente, tá bom? Então, Fê, por favor, bem-vinda. Ok, eu que agradeço, Denise. Bom, parabéns pela organização e estamos muito felizes por tê-la conosco hoje, doutora Sumika. A gente já conversou um pouco, eu percebi o nível do seu conhecimento, né? Então, eu também estou muito interessada nesse assunto. Queria parabenizar a todos por estarem aqui e também parabenizar o presidente Pedro Afonso por ter nos trazido esse tema que é de interesse geral, com certeza. Estou muito curiosa. Obrigada, doutora, por ter vindo. Minha gratidão também, Fernanda. Obrigada a você. Doutora Sumika, por favor. Palavra é sua. Vamos com esse assunto que eu não sei qual que eu gosto mais, se é do envelhecimento ou da felicidade, né? Eu acho que vocês têm o direito de gostar mais da felicidade. Eu não, né? Porque envelhecimento é a minha área de atuação. Então, por isso eu tenho dúvida. Mas vamos lá. Então, bom, eu, na verdade, também agradeço por estar aqui, junto a essa prestigiosa instituição que é a Corecon, né? Então, o Pedro, eu te agradeço novamente o convite. Foi um prazer estar lá na Fiesp aquele dia. E apesar de não ter a sede tão bonita, eu sou vizinha aqui, meu consultório é do lado, mas online a gente consegue também fazer uma coisa bem legal, né? E Denise e Fernanda, muito obrigada aí por toda a condução, por todos os detalhes, né, para planejar essa live, que afinal a gente chegou a essa ideia
de falar sobre esse assunto, né? Eu vou contar brevemente, né, Denise, o que eu falei lá no Rios, que eu acho bem curioso, assim, como é que eu cheguei a essa conclusão. Minha especialidade dentro da geriatria é a síndrome de fragilidade, que é um envelhecimento acelerado. Tá? Então, a pessoa que não envelheceu daquela maneira mais bonita, mais plena, mais cheia de vida, a pessoa que adoeceu muito rapidamente. Isso, de alguma maneira, nos dói como médicos, ver alguém que não alcançou seu pleno potencial biológico, que está aquém do que a gente vê que poderia ser. Então, é algo que a gente não gosta de ver, né? A gente gosta de ver uma pessoa vivendo a sua vida na sua plenitude. De qualquer maneira, numa das minhas incursões pelos estudos, no doutorado, eu fiz uma matéria sobre empreendedorismo, era opcional, mas eu fiz questão de fazer, e uma das funções nossas era entrevistar pessoas, e lógico que eu entrei no grupo que queria estudar os idosos, para saber o que o idoso estava preocupado. E eu tinha certeza que eles estavam preocupados com a saúde, e eu caí do cavalo. Não tinha gente preocupada com saúde, não é que não estivesse, mentira, não é que não estava pensando no assunto, mas eles estavam bem preocupados em se divertir. Posso falar um detalhe, né? Acho que é um detalhe importante. Essas pessoas que eu entrevistei eram pessoas muito peculiares, não são pessoas da população geral, eram pessoas que surfavam, praticavam surf. Talvez isso a gente tenha também uma pista interessante, que era um grupo de pessoas engajada, alguma coisa que lhes interessava, que tinham algum lazer já sedimentado. O interesse era viver bem, se divertindo, já que ou estava aposentado, ou os filhos já saíram de casa, e estavam bem, né, fisicamente e tal. Então, essa foi a conclusão: viver feliz, viver com diversão. E essa é uma ficha ao cair essa ficha, foi uma grande revelação para nós, essa conclusão, e aí eu comecei a perseguir um pouco por que eles estavam certos, né? Por que isso faz sentido? A gente ter como objetivo, a gente se divertir, a gente ter boas conexões e não ficar pensando que nível está a minha glicose, que nível está a minha pressão, será que eu estou esquecido demais? Como dimensionar isso? Então, queria fazer aqui uma reflexão com vocês, né? Numa conversa à parte, a gente se confessou entre nós, né, Denise, que a gente já está... Eu também estou num momento, é que a câmera não mostra os cabelinhos brancos, mas a gente está numa fase da vida que os cabelos brancos querem nascer e eles vêm, né? E os seus estão lindos, viu, Denise? Pois é, ó, já faz... Estão aqui já faz um tempinho. Tem gente que acha que é luzes, eu digo, tudo bem, Não, olha, super branco. Não é? Lindíssimo, lindíssimo. Eu quero ficar assim também. Vamos ver se eu vou... Quando que vai chegando. Mas, enfim, esse é definitivamente um marcador de que a gente está adentrando um processo biológico em que o nosso organismo, ele decresce, assim como a economia cresce e decresce. Biologicamente, ao contrário da economia, a gente consegue prever. Tá? Então, a gente prevê que o envelhecimento e o declínio físico vão vir. Isso é um fato. Tá? E, por incrível que pareça, ele começa aos 30. Só que a gente não percebe tão claramente aos 30, e a gente toma consciência disso já próximo aos 45, 50. Eu vou fazer 45 esse ano, então eu, pelo menos, percebi assim com clareza, foi esse ano. Vocês podem me contar aí, se quiser colocar no chat, quando vocês perceberam, se nem perceberam ainda, quando que vocês perceberam isso, né? Mas processo que a gente nitidamente percebe, a gente sabe que vai acontecer, tá? Isso é a vida, né? A gente tem um crescendo e depois tem um diminuindo, lento, gradual, mas a gente vai diminuindo nossa explosão muscular, a gente vai tendo lesões das artérias, a gente perde células renais, a gente diminui o número de neurônios, a gente diminui nossa capacidade de reflexo, nossos reflexos diminuem, a velocidade para raciocínio diminui um pouco. Então, existe uma série de coisas que a gente pode vivenciar
que fazem parte realmente do normal da nossa vida, tá? Isso dói, tá? Isso dói em qualquer pessoa. Não é gostosinho, não é gostosinho, tá? Não é uma delícia. Ai, agora eu tô com dor no joelho. Não é. Mas, afinal de contas, faz parte da vida. E nessa trajetória, o que é que a gente pode ganhar? Né? Porque é uma fase que a gente percebe as perdas, mas é uma fase em que a vida continua potente e florida e florescente, em que a gente pode continuar tendo muitas interessâncias, né? A gente pode continuar muito interessante. Aliás, os auges profissionais, normalmente, apesar da Forbes gostar dos 30 menos, né, que são as pessoas que fizeram história com empresas, empreendimentos, a história natural profissional nossa, que deslancha ali pelos 40, 50, 60 anos, inclusive, a quantidade de prêmios Nobel maior é na faixa dos 60 anos. Se a gente for contar todos os Nobel por faixa etária, o grupo que mais tem é de 60 e 70 anos. Tem até nonagenários lá que ganharam o prêmio Nobel, né? Então, a gente perde uma certa potência física, mas a gente mantém a nossa interessância, a nossa existência, a nossa personalidade, que a gente convive e entrega para a sociedade, né? Então, dentro desse contexto, eu queria trazer um pensamento de que o envelhecer é doloroso de alguma maneira, né? A perda física, mas existe muita potência pessoal que pode ser explorada, né? Então, aí nesse sentido, acho que a gente vai começar a navegar um pouco mais, né? E aí, nesse navegar, eu não sei, fiquem à vontade, por favor, Denise, Fernanda, Pedro, se tiver alguma intervenção que queiram fazer, vai ser super bem-vindo, e a gente leva. Se quiserem interromper, fazer uma pergunta, não sei se é o modelo que vocês preferem, a gente vai assim. Tá bom? Não, tudo bem. O Gilberto está com a mãozinha levantada. Gilberto, queria comentar alguma coisa que a doutora disse agora há pouco? Acho que não. Bom, fica à vontade. Se quiser, acho que levantou de repente sem querer, então. Então tá bom. Tá ótimo. Então vamos lá. Alguns aspectos que são fundamentais, então, para a longevidade. Então, a gente falou aí sobre as dores e como é ser velho. E por que a longevidade é importante? Eu queria fazer uma enquete aqui rapidamente. Quem quer viver até os 100 anos? Quem quiser, bota aquela mãozinha lá. Sabe botar a mãozinha? Não. Haroldo quer, né? Deu, pelo menos vi aqui na visualização Nube, eu vi que quer. Mariana Mendes. Mariana é a gerontóloga que trabalha comigo. Depois a gente conversa um pouquinho sobre essa função tão bonita. Luiz quer? Tá. Pô, não é muita gente que quer viver até os 100 anos, né? Mas acho que tem um complemento, né? É o famoso quero com saúde, quero de determinada maneira, né? Quero, mas... Exatamente, Denise. Esse é o ponto. Tá? Eu tenho certeza que, assim, eu queria dar voz a quem disse sim, quem disse não. Denise, já que você é porta-voz aqui, você quer contar por que você quer? Por que eu quero? Porque eu acho que com saúde e a gente estando bem, dá para fazer bastante coisa, dá para aproveitar a vida, dá para chegar num momento de aprender a surfar, por exemplo, de fazer. Você mesma falou que como é que era a meta? A cada ano fazer alguma coisa diferente, né? Aprender alguma coisa nova. Então, acho que é isso. Acho que a gente trabalha tanto. E em algum momento, acho que se você tiver com saúde, a ideia é justamente essa, aproveitar, enfim, ficar mais com a família. No meu caso, né? Eu tenho filho, então eu gostaria de vê-lo crescer bastante, de ter netos. Então, não é só viver a minha vida, é acompanhar a vida de outras pessoas também, né? Perfeito, Denise, perfeito. Possivelmente quem também disse que não, tem outro espectro dizendo, vivendo dando trabalho, né, que nem você mencionou, não quero, né, para ser dependente e tal. Então, saber um pouco sobre longevidade acaba sendo importante
exatamente para isso. Não é uma quantidade numérica, não é, expectativa de vida, né? Tem o termo lifespan, né, em inglês, que é o quanto se vive. Não é só uma questão numérica, é como você vive isso. Então, isso é muito interessante. Existem vários estudos bonitos que eu acompanho, um deles é um grupo que chama Sprint, que é europeu, com 11 países europeus, e eles têm dados de populações idosas muito interessantes. Os idosos portugueses costumam estar dependentes nessa condição que todo mundo teme de ficar, cerca de 8 anos até que venha a falecer. Então, 8 anos antes de falecer, os idosos portugueses costumam adoecer, depender dos outros, depende para fazer uma compra, para tomar um banho, enfim, criam essas dependências. Ao passo que os idosos poloneses, eles ficam 1 ano e meio dependentes, tá? Então, existe uma grande diferença de como a gente pode ver populacionalmente, mas individualmente. Populacionalmente também tem várias informações interessantes que advêm, se vocês já não conhecem, sugiro conhecer, as zonas azuis do mundo, tá? Que são as 5 zonas, regiões do mundo que mais têm centenários. Então, se vocês colocarem no Google Zonas Azuis, tem, se eu não me engano, 3 livros publicados, tem documentários, é um assunto interessantíssimo, é uma leitura muito gostosa, tá? Inclusive, um dos livros é sobre felicidade, então estão convidados a ler. Desse livro sobre felicidade, dessas zonas azuis, existem algumas características regionais dos países e das culturas dos povos que predispõem a gente a ter a longevidade e a felicidade, tá? O Brasil, infelizmente, não tem uma área de longevidade comparável ao que a gente tem, mas a gente tem a cidade de Veranópolis, no Rio Grande do Sul, que tem a maior quantidade de nonagenários, que o grupo do professor Moriguchi estuda pela PUC aí do Rio Grande do Sul, que também é muito interessante. Mas também para a gente trazer a dimensão, né, de que a felicidade, a longevidade não é só uma responsabilidade pessoal, mas também é um traço cultural e social. E aí vou dar alguns exemplos, né? Na Costa Rica, por exemplo, que é um lugar que tem bastante longevidade, uma coisa importante é o compartilhamento entre os seus. Então, existe sempre um compartilhamento, existem grupos de encontros, as mulheres sempre cozinham para os seus vizinhos, então existe sempre uma conexão, um contato entre eles. Na Dinamarca, né, ela não é uma zona azul, mas a Dinamarca entrou como exemplo aí, como uma região muito feliz, é muito voltado para uma filosofia governamental, de baixa quantidade de trabalho, pouca ambição, então ninguém está querendo ser o novo Elon Musk. Elon Musk lá é feio ser como Elon Musk lá, e honestamente eu acho feio mesmo. Pessoalmente, a minha opinião é que para a sociedade é um desserviço a gente idolatrar, dar visão a pessoas que têm uma filosofia de trabalho, de ganhos dessa monta. Não faz sentido para a sociedade, né? Mas, enfim, então, na Dinamarca é isso. Todo mundo ganha muito parecido, até 60% do salário é de impostos, mas se vive qualitativamente com baixa quantidade de trabalho. Eles não são os mais sociáveis que tem no mundo, não. Os dinamarqueses não são como os costarriquenhos que socializam, mas tem esse imprint. E a outra coisa, por exemplo, em Singapura, é que em Singapura, além também de uma questão governamental, existe muito propósito, as pessoas estão sempre voltadas ao propósito de servir o país e as comunidades, tá? Então, são alguns exemplos aí que eu trago para vocês sobre a questão da longevidade mundialmente, socialmente falando, tá? Então, agora vamos passar para o pessoal, vamos falar da gente, o que a gente vai fazer, que em termos de felicidade. A felicidade tem uma conexão muito profunda com o bem-estar biológico, tá? A gente está fisicamente saudável, é um bom caminho para a gente ser feliz. Então, eu vou passar rapidamente por isso também. Vocês devem ter falado ou ouvido, quem tem saúde tem tudo, né? O resto a gente corre atrás, é isso mesmo?
Tá? É muito interessante, essa frase me traz muita reflexão. Tem horas que eu concordo com ela, mas eu vejo muitos exemplos que nem sempre é necessário, que existem pessoas muito adoentadas que têm propósito, que têm luz e que lutam. É muito interessante de ver isso, né? Mas, de qualquer maneira, é isso. Sobre a saúde, né, para que a gente possa desfrutar de felicidade, eu acho que existem alguns aspectos biológicos que eu queria trazer aqui, antes de entrar em alguns assuntos específicos da felicidade em si. Então, que assuntos biológicos são esses, tá? Primeiro, é a gente ter o bem-estar físico, tá? Como é que é isso? É algo que a gente aprende muito das culturas orientais. A partir ali da Índia até para a turma toda lá do Oriente, existem culturas milenares de autoobservação, né, de conhecer o próprio corpo, de maneira que um oriental sabe reconhecer um alimento que não lhe cai bem, uma rotina de trabalho que não lhe cai bem, uma temperatura de banho que é legal, um contato com algum animal que lhe faz bem ou lhe faz mal, músicas, enfim. Então, essa percepção, esse refinamento para a percepção do que lhe faz bem ou lhe faz mal, é uma sugestão, né, que eu dou para os meus pacientes. Percebo quem tem mais sensibilidade para isso, mas percebo como as culturas ocidentais não valorizam isso. Um exemplo que eu daria seria o burnout. Tá? Então, burnout é uma condição na qual a sensibilidade nossa é tão ruim, a gente se atropela tanto para as sinalizações físicas que a gente recebe ao longo de um processo estressante, e a gente não freia o processo estressante a ponto da gente quebrar. Tá? Então, burnout, não sei se alguém já teve ou conhece alguém que teve, mas é muito claro que um indivíduo que sofre de burnout, que passa por isso, não soube ler seus sinais físicos de adoecimento diante de estresse, por exemplo, tá? Então, saber ler o que é tua dor de estômago, a dor de estômago que não passa, não é o omeprazol que está fraco necessariamente, talvez seja o excesso de café, talvez seja o excesso de comida, talvez seja a estrutura de trabalho que está te deixando infeliz, talvez seja a falta de sono, né? Talvez sejam os alimentos inadequados e talvez seja isso tudo junto, né? Então, são esses tipos de leitura que eu acho que é super importante que a gente tenha para que a felicidade tenha espaço, porque é muito difícil você se sentir pleno permanentemente com uma gastrite, digamos assim, né? Uma queimação. E são detalhes pequenos que podem ser resolvidos até por você mesmo. Lógico que você pode procurar um médico, é lógico, mas às vezes com um pouco de autoobservação, você consegue resolver essas coisas, tá? Então, um aspecto pessoal para a felicidade, eu acho que é um conhecimento de si mesmo, você conhecer biologicamente a si mesmo, como você funciona. Ao contrário do que a gente pensa, nem tudo eu acredito que você precisa procurar um médico para esclarecer. Lógico que se metade do seu corpo para de funcionar de uma hora para outra, é realmente um assunto para se procurar um médico, você não tenha dúvida disso, né? Mas alguns pequenos assuntos você pode buscar dentro de si respostas para se tratar, ou até um médico ou algum outro profissional também vai te ajudar a criar o caminho desse autoconhecimento, tá bom? Se isso passou, se você se conhecer não foi o suficiente, acho que outra possibilidade da gente conseguir saúde é realmente que a gente tenha um parceiro médico ou algum profissional da área de saúde que faça sentido, que lhe dê o chão e a perspectiva de como está indo a sua saúde. Aí eu vou ampliar um pouco do que é o nosso conceito sobre saúde. Muitas vezes, o nosso conceito sobre o que é estar saudável é estar com os exames bons, né? Quantos de vocês já saíram da consulta? Meu médico falou que está tudo bem comigo porque meus exames estão bons, tá? Essa é uma verdade parcial, tá? Essa não é uma verdade absoluta. Os exames estarem bons, eles significam que algumas partes metabólicas suas
não alcançaram níveis de doença. É isso que quer dizer. Mas entre isso e você estar saudável, pode haver um buraco que não se explica, tá? Então, você está saudável, está muito atrelado a algumas condições sine qua non. Adianta ter exame ótimo e você está se sentindo péssimo? Não é uma combinação que a gente gosta de sentir, mas é uma combinação que eventualmente acontece, tá? Então, pode ser que existem coisas relacionadas à tua saúde que não estão representadas no exame, mas que podem melhorar em termos de saúde. Elas são, eu vou falar sobre 3 aspectos fundamentais de saúde física que precisam estar bastante alinhados, e não precisam estar excelentes não, tá? Mas precisam estar bons para que a gente viva um bem-estar razoável. Então, são sono, alimentação e exercício físico, tá? Então, com essas 3 coisas são sua responsabilidade, hein? O médico pode dar bronca, pode puxar a orelha para isso, aquilo, mas são responsabilidades pessoais, como você se exercita, como você dorme, o que você come. Pode haver um direcionamento profissional, mas é uma responsabilidade pessoal nossa, a gente cumprir com o que é bem-estar para nós. Então, observe qual que é o teu tempo de sono adequado, se são 6 horas mesmo, será que são 6 horas? Será? Não, eu posso dormir 4 horas que eu fico ótimo. Sabe qual porcentagem da população que dorme 4, 6 horas e fica ótimo? Deve ser algo em torno de 5% da população, menos até. Tá? Então, muito provável que não seja verdadeiro. Talvez você não esteja sendo sensível a si mesmo, né? Então, muito pouco provável. Você deve remanejar um pouco nesse sentido, né? No meu consultório, né? Tem vários pacientes que dormem mal, dormem pouco, e a gente ajusta muito dificilmente, mas muito dificilmente eu passo remédio para dormir. De cada 10, se eu passar um, é muito. Porque muitas vezes o sono a gente ajusta com coisas de hábito, né? Mas ajusta o café, ajusta horários, acrescenta atividade física, o sono em 90% das vezes já melhora bastante aí, tá? Então, sono, alimentação é o assunto do meu coração, como o assunto é felicidade, tem tudo a ver, comer gostoso é a coisa mais feliz que tem no mundo, eu acho uma delícia a gente comer coisa gostosa. Agora, coisas gostosas a gente pode aprender, tá? Comer coisas gostosas. Quem acha a água aqui uma delícia? A Núbia falou, não, não acho não. O Edson acha a água uma delícia, que bom, quem mais? Fernanda acha a água uma delícia. Haroldo diz que não. Tá, tá. Gilberto acho que diz que acha uma delícia também. Pois é, então, não posso julgar quem acha água uma delícia melhor do que quem não acha. Só posso dizer que Gilberto, Edson, a Fernanda e quem mais disse que água é uma delícia, e eu acho também, é porque a gente aprendeu a gostar, juro por Deus que a gente aprendeu a gostar, tá? Então, são hábitos que se formam. Então, o que é delicioso na nossa vida também são hábitos, tá? Então, você insiste, os primeiros copos não é uma delícia, mas depois você acha maravilhoso e vai, tá? E nesse sentido, a alimentação com mais predomínio de vegetais, que são grãos, castanhas, frutas, verduras e legumes, a alimentação mais rica em vegetais pode ser deliciosa e para o seu corpo é uma delícia também. Seu corpo gosta muito, tá, de consumo de alimentos vegetais. Os benefícios do consumo de alimento vegetal são, inclusive, longevidade, tá? Então, o nosso assunto. Alguns estudos falam sobre anos de vida ganhos, né, com o consumo de vegetais. Outra maneira de ver o consumo de vegetais, repetindo, né, o vegetal não vai pensar só no alface e no tomate, tá? É muito mais que isso. Vegetal são, então, revendo, grãos, feijão, lentilha, grão de bico, feijão branco e assim por diante. Castanhas, tá? Então, amendoim, castanha do Pará, amêndoa, macadâmia e vai que vai, tá? Frutas, aí eu não preciso nem falar. Verduras,
as folhas, almeirão, chicória, selga, repolho, toda essa turma, e os legumes, tá? Batatas, cenoura, quiabo, jiló, vai que vai, tá? Então, revendo, o consumo de vegetais está associado a menor chance de Alzheimer, a menor chance desse envelhecimento acelerado, que é a síndrome de fragilidade, menor chance de câncer, menor incidência de doenças reumatológicas, de origem imunológica, tá bom? E teu corpo também vai se sentir melhor. Tem alguns pacientes que a gente muda um pouco radicalmente aqui no nosso consultório a alimentação, outros não precisa ser radical. Alguns precisam, outros não, a gente descobre juntos. E alguns que a gente muda radicalmente, eles fazem assim, em bem-estar. Quem fala assim, por exemplo, vou dar algum exemplo, né? Uma paciente que estava com diabetes terrível, terrível, e o dela era muito alimentar. A gente mudou radicalmente, ela passou a brincar com os netos, coisa que não fazia mais, né? Então, ela passou a passear, só porque mudou o alimento. E sabe quantos remédios eu aumentei para ela nessa consulta? Nenhum. Eu não aumentei remédio, a gente mudou a alimentação. E aí ela fez assim, tum, com o diabetes, né? Com o bem-estar dela e o diabetes fez assim. São algumas possibilidades de como a gente conecta, né, a saúde e bem-estar. Então, alimentação, uma sugestão que eu dou é consumo de vegetais. Outra questão que eu acho muito central é diminuir o consumo de carboidratos. E isso não é uma culpa nossa, é uma questão praticamente governamental. Se a gente contar os corredores do supermercado, não sei quem faz supermercado toda semana, eu não faço mais, eu só faço hortifruti. Mas quem faz supermercado toda semana deve ver corredor só de farinha. Quantos corredores de farinha vocês veem? É o corredor do macarrão, é o corredor dos biscoitos, é o corredor dos salgadinhos, é o corredor dos doces, né? É o corredor dos pães. Então, você vê que a gente é super alimentado com os alimentos à base de carboidrato, que não é adequado nessa frequência. A gente deve comer carboidrato, mas não tão focado em trigo, que é o nosso caso, tá bom? E, por fim, então, exercício físico. Exercício físico, né? Quem faz academia aqui? Eu sei que a Mafaldinha, que está com o Edson, ela faz. O Edson também, que são nossos pacientes queridos aí. Alguém mais faz academia? Não, não faz. Tá bom. Academia é um negócio bom. Fernanda disse que não Todo mundo também. vai Tá. sair daqui se matriculando já, hein, doutora Sumica? Eu tenho outras propostas para te fazer, viu, Denise? Eu, por exemplo, vou para academia porque eu tenho que dar o exemplo, que é gostoso. Eu não acho, não. E eu acho justo que cada um tenha o gosto que quiser. Mas o fato é que a Não, mas academia é muito... Oi, fala, Não, mas aí Denise. eu vou defender como a história da água, porque eu acho que ninguém, acho que é isso, a pessoa, É ela verdade. acha que ela vai acordar querendo treinar, né? Tipo, hoje eu tô com vontade. Na verdade, é um hábito, é uma coisa que é conquistada, é adquirida mesmo. Como a É água. verdade, Denise, é verdade. Você tem razão. É verdade. Em algum momento até fica gostosinho mesmo, isso é verdade. Só que não, né? Eu É, adoro, eu sou suspeita, mas eu acho que, enfim, que continue. bom. Que bom. Eu vou continuar insistindo o resto da vida para gostar. Vou lá. Mas vamos lá. Então, sobre o exercício, né, a musculação, ela é importante na fase do envelhecimento, tá? Porque, vou contar aqui um detalhe importante. No processo de envelhecimento, acho que vocês lembram que eu falei que envelhecer é perder células, né? E a gente perde células musculares também, tá? Então, a gente perde células musculares na taxa aí de algo em torno de 1% da nossa massa muscular esquelética por ano a partir dos 60 anos, tá? Então, é bastante coisa. Então, a gente pode dar a volta nisso fazendo exercícios. E ao perder musculatura, perde equilíbrio, perde força, perde potência, perde mobilidade, tá? Que é uma coisa que a gente não quer fazer como os portugueses, a gente prefere fazer como os poloneses, né? A gente ficar mais funcional e mais potente ao longo do tempo. Então, a musculação, ela é muito importante. Posso substituir pela caminhada? Não, a caminhada
para a saúde é maravilhosa, tá? Para a saúde é maravilhosa, mas ela não tem essa capacidade de te manter com a mobilidade alta ao longo da vida. Aí tem que ser musculação. A caminhada vai te proteger coração, cérebro, metabolismo, mas não nesse sentido de manter a habilidade de se manter capaz, tá? Mas também não é só isso, né? Vamos lá, vamos voltar para a caminhada. Não é que, então, deixando claro, a caminhada é importante para a musculação é importante para manter a mobilidade, a autonomia, a independência, tá? Com esse foco, é importante exercícios como a musculação. Talvez o Pilates faça um pouco dessa função, a gente não tem estudos tão claros que provem que o Pilates substitui a musculação de maneira adequada, mas eu palpitaria que é um bom investimento, tá? Voltando aqui para a caminhada, então não vou caminhar mais nada, tá? Deixa para lá, né? Não vou, não. Não é verdade. Aí eu vou trazer alguns dados, né, de uma região espanhola que se chama Icária, que faz parte das zonas azuis, né, no mundo com bastante centenários. Eles são criadores de ovelhas e é uma região meio montanhosa. E esses centenários, eles ficam descendo e subindo o morro ao longo do dia para cuidar da ovelha, para voltar para casa, e eles se movem lentamente, mas constantemente, tá? E o que você que não tem nada a ver com essa região espanhola, né? Eu, por exemplo, tenho ascendência japonesa e moro no Brasil, não tem nada a ver com esse pessoal. O que eu posso aprender disso, né? Porque a gente sabe, isso por estudos que vêm disso aqui, ó, vocês têm celular, relógio, né? Vários de vocês devem ter esses relógios, que aí, que legal, tem bastante gente que tem. O que esses relógios nos ensinaram, né? Big Data, nova era, esses relógios, a Apple pode analisar, o Google pode analisar, pega análise de milhões de pessoas para ver qual o padrão de movimento dessas pessoas, tá? E aí os estudos mostram que quanto mais a pessoa se movimenta, na vida, não estou falando de veste roupa de academia, veste roupa de ginástica e sai, não estou falando disso, estou falando de quanto se mexe ao longo do dia. Pois quanto mais se mexe, mais há proteção cardiovascular, mais há longevidade e potência na vida, tá? E o número que um dos estudos sugeriu é que a partir de 8.000 até 12.000 passos por dia, é o intervalo mais interessante biologicamente falando, tá? Então, se você tem um relógio, está curioso, dá uma espiadinha quanto você anda. O que eu tenho para te dizer, se você já anda de 8 a 12.000, parabéns, mas então faz a musculação, às vezes é isso que precisa ser acrescentado. Mas se você não anda isso, anda 2.000 passos por dia, 2.000 passos, eu vou dar um exemplo do que é, eu conto meus passos com alguma frequência. 2.000 passos, para mim, que sou médica, é um dia em que eu ando de carro entre os hospitais, eu tenho o hábito de pegar metrô 2 ou 3 vezes na semana, né? Exatamente porque eu quero ter uma quantidade de passos e uma mobilidade compatível com o que eu acredito, né? Mas aí o dia que eu ando de carro, que eu entro no consultório, saio, pego o carro, dentro de casa faço uns afazeres, no máximo vou a um hospital, dou uma volta e volto para o carro, dá algo em torno de 2.000 passos, tá? Acho que é o dia de uma pessoa de escritório, seria o equivalente possivelmente a uma pessoa de escritório, tá? Então, é bastante pouco. Se anda 2.000 passos, sugiro que passe para 4, depois para 6, depois para 8, depois para 10, o quanto você quiser. Mais que 12 parece não haver benefício, tá? 12.000 passos deve-se andar algo em torno de 9 a 10 quilômetros por dia, é bastante, tá bom? Então, essa seria a minha sugestão, uma maneira moderna em que você tem acesso à sua movimentação. Então, movimentar-se mais é bem-vindo. Então, ao invés de ir para a padaria de carro, vai a pé. Ao invés de ir na casa dos seus parentes de Uber, vai a pé. Então, ao invés de ir no jogo do seu time de Uber, pega o metrô. Enfim, são medidas que vão acrescentar a mobilidade. Tá? Então, esses 3 aspectos, né,
foi o que a gente revisou: sono, alimentação e exercício físico, que vão conectar para um bem-estar físico. Fazendo isso, só fazendo isso, existe um bem-estar físico que facilita muito o teu bem-estar. E aí eu entro na felicidade, né? Que é muito interessante o que os estudos da área de medicina, existem os estudos da área de economia, que eu tenho certeza que vocês vão poder me ensinar depois, de felicidade na área de economia. Uma das coisas que eu acompanho, pelo menos pelos jornais, é o otimismo, né? Um mercado otimista, né? Um momento otimista aumenta consumo, né? Então, as pessoas consomem mais estando otimistas, né? Mas então eu vou falar do lado médico, né? O que a felicidade nos traz. Bom, primeiro vamos falar da coisa mais essencial, que são os relacionamentos, tá? Felicidade está intimamente relacionada a relacionamentos. E quais são esses relacionamentos, né? Primeiro de tudo é o conjugal. Vamos falar um pouco de relacionamento conjugal. Segundo, a gente vai falar de amigos, tá bom? E terceiro, de família em geral. Então, o assunto relacionamento é muito importante, né? Vocês devem ter visto um TED Talk, que é um dos 10 mais vistos do mundo, em que o professor de Harvard, que faz um dos maiores segmentos de pessoas, fala sobre como os relacionamentos são o maior preditor de longevidade. Não é quem não fuma, não é quem anda, quem dorme mais. São as pessoas que têm mais qualidade de relacionamento, são as que mais vivem. Tá? Então, relacionamento é o grande assunto. Hoje de manhã eu estava lá no HC com uma das residentes, né? E aí a gente abriu um artigo lá para ver a relação de casamento com longevidade. Aí a gente achou um artigo de 1894, se eu não me engano, tá? Em que já nessa época, isso daí na Escócia, essa pessoa que escreveu aí, no finalzinho dos 1800, escreve o seguinte, que os solteiros, eles têm uma expectativa de 40 anos de idade, expectativa de vida aí de 40 anos de idade, e os casados tinham de 59 anos. Então, a pessoa ser casada, naquela época, trazia uma grande longevidade. Eu acho, pessoalmente, que esse efeito vai se diluir para desaparecer ao longo dos próximos anos, porque a sobrevivência se tornou algo bem mais fácil, a gente tem muito menos intempérie. Então, a sobrevivência acho que não fica tão evidente. Mas o que os estudos mostram é que nas últimas décadas, não foi em 1800, aí nos anos 2000, ainda se replica essa informação que homens casados, né, ou homens que estão num relacionamento, vivem mais dos que estão viúvos ou solteiros. Aí eu vou contar outro segredo, tá? Para as mulheres isso não funciona. As mulheres casadas, elas não ganham sobrevida, tá? Então talvez fique aqui uma crítica construtiva ou uma reflexão. Oi? Uma reflexão de como na sociedade talvez o papel da mulher seja o de cuidar. E é da natureza, mas talvez custe para a mulher cuidar, né? Então talvez seja algo que como sociedade a gente consiga evoluir, tá? De qualquer maneira, relacionamentos maritais estáveis, né? Ou relacionamentos conjugais estáveis, eles tendem a ser marcadores de felicidade em algumas situações e estão associados a maior longevidade. A gente vai ter que estudar essa sociedade que hoje em dia tem uma taxa de divórcio de 50%, né? Hoje em dia a nossa taxa de divórcio é essa, para ver como isso vai se comportar. Enfim, eu estou nessa turma também, mas como isso vai se comportar biologicamente em termos de satisfação, em termos de sobrevida. Mas o importante é que existe honestidade na busca de satisfação e, na verdade, dentro dos relacionamentos, o que importa, né? Nessa pesquisa de Harvard, não é só o status de estar ou não junto, é a qualidade que eles classificam como é o estar junto. Tá? Então, isso, relacionamentos afetivos, né, conjugais, são importantes para a longevidade e para a felicidade.
Por fim, vou falar também aí dos relacionamentos de amizade, que têm ganhado muita importância. Então, os estudos mostram que pessoas que frequentam igrejas, clubes, associações... uma coisa muito interessante, na Dinamarca, 97% das pessoas pertencem a algum clube ou alguma associação fomentada pelo governo. É muito interessante, isso é uma taxa incrível, né? Todo mundo está envolvido com alguma coisa. Mas, enfim, participar de alguma dessas coisas protege contra Alzheimer, são pessoas com mais longevidade, mais propósito e mais felicidade. Isso é muito interessante também. Então, socializar em grupo, tá? Então, isso traz longevidade física também. E isso a gente vê também nitidamente no consultório, né? Os mais longevos são normalmente os que viajam em turma. Isso eu tô falando de mim, tá? Os meus pacientes, aqueles que pegam ônibus e vão cantar no outro estado, ou vão jogar esporte com uma turma em outro estado, outra cidade. É muito interessante de ver como são essas pessoas. E são pessoas que construíram isso, muitas vezes já na terceira idade, não ao longo da vida. Lembro também a vocês que existe peculiaridade de personalidade, não precisa ser todo mundo festeiro, não precisa, se sua personalidade é quieta, você gosta de ler dentro da sua sala, mantenha poucos relacionamentos, mas de alta qualidade, é isso que é importante, tá bom? Então, a gente falou de relacionamentos. Atitudes pessoais também são muito importantes, tá? Então, voltando um pouco à questão do otimismo, um estudo mostrou que pessoas otimistas, mais otimistas, segundo uma escala de otimismo, né? Pessoas mais otimistas comparadas com as menos otimistas, isso numa população de mais de 80 anos, tá? Mostrou-se que essas pessoas otimistas viviam 3 anos a mais do que essas outras pessoas de 80 anos ou mais, menos otimistas, né? É logo que isso foi construído ao longo da vida, mas otimismo é uma atitude que pode ser construída. Algumas a gente não consegue modificar, tipo o gênero que a gente nasceu, né? Existe uma variedade incrível de gêneros hoje em dia, mas são bastante imutáveis, né, em geral. Então, as coisas que a gente não consegue mudar, mas existem outras, tá? Em relação à sensação de propósito, é outra coisa que a gente pode criar. As pessoas que têm a sensação de propósito são as mais felizes, tá? E o propósito está altamente atrelado à sobrevida das pessoas que moram em Okinawa, que é uma outra Blue Zone, que fica no Japão, em que são, nessa comunidade, né, de muitas pessoas centenárias, predominantemente até mulheres, elas têm o propósito de servir a comunidade, e esse propósito as guia, que se chama até Ikigai, né? Então, o propósito, estar engajado em algo que te dê sentido na sua vida, é algo que traz anos de vida, então traz longevidade e traz felicidade também, tá? E aí eu vou amarrar aqui, porque a gente precisa ouvir o Natalício, né, o testemunho dele, vou Não, mas, encerrar por favor, contando. fica à vontade. Ah, tá bom, obrigada. Mas aí é uma amarra aqui, final mesmo, porque eu acho que já foi bastante assunto. Mas qual que é essa amarra que eu queria dar? Eu queria contar para vocês o que o corpo, como o corpo reage a estímulos gostosos, tá? Então, as coisas gostosas no nosso corpo têm um efeito químico, tá? Então, a gente não está falando só de interações ou de assuntos. Quimicamente, biologicamente, neurologicamente, a gente é inundado por substâncias, né, que modificam o nosso funcionamento. É por isso que a gente vive mais, tá? Então, quando a gente é estimulado com afeto, né, por exemplo, seja como você preferir o afeto, seja por palavras, seja como for, a gente tem uma sensação muito boa, né? Não sei como vocês escreveriam, mas eu adoro, né, também. E essas sensações afetuosas, elas são produzidas mediante neurotransmissores. A gente sente isso pelo cérebro, que também tem no restante da circulação da musculatura da pele, tá? São substâncias normalmente muito positivas, como é o caso da serotonina, acho que todo mundo já ouviu falar da serotonina, da ocitocina e da dopamina. Esses hormônios mais altos, eles dão uma sensação de bem-estar. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, serotonina mais alta, ela é protetora contra ansiedade. Então, gente que
tem transtorno de pânico, por exemplo, normalmente tem um nível de serotonina muito baixo, tá? Então, um dos tratamentos de transtorno de ansiedade é subir serotonina, tá? Além disso, quando a gente vive coisas gostosas, a gente suprime hormônios ruins, neurotransmissores ruins, tá? Quem são eles? A famosa adrenalina, né? Que vocês conhecem, que acelera o coração, que dilata a pupila e que faz a gente eriçar os pelos e tal. A adrenalina a gente precisa mesmo de vez em quando, tá? Tudo que a gente tem, a gente precisa com alguma frequência. Mas ela persistentemente alta, ela é muito danosa, muito danosa. Então, quando a gente tem uma atitude afetiva, quando a gente tem uma vida tranquila, a gente vai suprimindo, diminuindo a adrenalina, por exemplo, né, como um dos hormônios ruins. Outro seria, por exemplo, o cortisol, que acho que as pessoas já ouviram. Além disso, né, a gente tem também uma melhor orquestração do metabolismo celular, já que a gente não tem esses interferentes, né, a gente regula melhor a glicose e a insulina do nosso corpo, né? Uma das coisas que isso causa é manter a insulina do nosso corpo muito alta. A gente tem estímulos como apetite, né, come mais, quer mais doce, enfim, tem toda essa parte, né? Então, é por isso que eu acho que as pessoas que eu entrevistei, os surfistas que eu entrevistei, eles estavam certos. Se divertir é altamente terapêutico, é altamente modificador da nossa biologia, tá? Então é isso, né, Denise? Então fica o convite, né? Eu decidi aos 40 anos que a cada ano que passasse eu ia aprender uma coisa nova, como uma maneira de celebrar aí minha entrada no declínio físico, mas eu quero me manter interessante, ativa, o quanto for possível aí. Tô insistindo. Espero que seja o mesmo para vocês, tá bom? Muito obrigada. Eu queria passar... Fernanda, você tem alguma perguntinha aí engatilhada? Presidente? Olha, primeiro eu quero agradecer por compartilhar todos esses conhecimentos conosco. Tenho certeza absoluta que todo mundo lembrou de alguma situação, todo mundo se viu neste momento, ou pensa como vai ser o seu futuro. Então, realmente, é um conjunto de coisas, né, que precisam ser observadas. Me chamou muito a atenção a questão do sono, né, porque, particularmente, eu tenho uma certa dificuldade com o sono, e eu vejo assim, é um sintoma, é uma situação que eu preciso controlar, né? Eu queria perguntar duas coisas. Primeiro, eu gostaria que a senhora pudesse repetir o nome daquele grupo que estuda questões de longevidade mundial. Eu queria o nome do grupo. Outra coisa, pessoas que não comem frutas, por exemplo, estou lembrando do meu filho, que não come fruta de jeito nenhum, mas comprou um suplemento. Nossa, mãe, agora está tudo resolvido. Foi no médico lá, o médico, você precisa comer fruta, não come. O oposto da mãe dele, que se deixar, eu como todas as frutas, que eu amo frutas. Mas eu quero dizer assim, até que ponto funciona para uma pessoa na faixa de 25 anos, né, que tem uma atividade física alta, tal, tomar esse tipo de suplementação? Tá. Ótima pergunta. Então, vamos lá. Vamos começar, então, pelo nome que se chama Zonas Azuis, tá? Ok. Ou Blue Zones, Não, era um né? grupo antes, um grupo que você comentou antes, que é dados da população idosa em vários países, é esse? É o grupo Sprint. Esse é bem mais árido, esse é bem voltado para a comunidade médica, diferente das Zonas Azuis. As Zonas Azuis é uma iniciativa da National Geographic, até Eu já junto achei. com... Achou? Tá bom. Achei. Tá joia, então tá bom. Sobre as frutas, que pergunta boa você me fez, Fernanda. Deixa eu tirar uma dúvida, ele come verdura? Come verduras e legumes. Então tá bom. Então tá bom. Olha, então nesse sentido, né, ele tem consumo de alimentos vegetais. Então você come grãos também, castanhas, tal. Tá ótimo. Tá. Então se ele tem esse consumo, praticamente ele está protegido. E aos 25 é muito improvável que ele precise de muito suplemento.
tá? Então, a gente tem essa geração que quer suplementar para ficar mais bonito, né? Ficar grandão, essas coisas, tal. Que, em termos de saúde global, pelo menos o que a gente conhece da medicina até agora, a gente não tem por que acreditar que vai fazer alguma grande diferença em longevidade, tá? O que está fazendo diferença é para ficar bonitão mesmo, para namorar mais, sei lá o que, que ele quer, né, Fernanda? Mas, Sim. é, e tá na idade disso. Agora, a gente tem uma preocupação, né, de suplementos. Que suplementos são, né, para a gente monitorizar em termos de quantidade de proteína, que é o que se suplementa muito hoje, se a gente não vai sobrecarregar o rim ao longo dos anos, tá? Então, essa é uma preocupação da comunidade médica. Os outros suplementos, tipo vitamina e tal, muito provável que não precise. O que acontece é que assim, se popularizou suplementos para ganho de potência, para desempenho. Então, não sei por que o cidadão comum acha que tem que ser atleta. Isso é uma loucura que a sociedade de hoje tem. Eu não acho que, do ponto de vista de saúde, ninguém precisa ter desempenho de atleta. Isso é mais uma piração nossa de desempenho. Assim como a gente quer ser multimilionária, a gente quer ter desempenho de atleta, é o nosso sistema que pensa dessa maneira. Então, existem, né, limites, né? Suplementar o quê e por quê, tá bom? Eu, por exemplo, Fernanda, para os pacientes que vêm com muita idade, às vezes eu prescrevo whey protein, tá? Às vezes, né? Porque entra como algo que está deficitário, que nitidamente vai ter benefícios, às vezes suplemento BCAA ou leucina, enfim, dependendo da necessidade pessoal. Mas é isso. E a fruta, né? A fruta não está fazendo falta desde que ele esteja consumindo, então, os outros vegetais. Possivelmente dá para passar sem fruta, tá bom? Espetacular palestra, fiquei muito feliz em estar aqui. Obrigado, Fernanda, por ter insistido. Estou com um trabalho para fazer aqui, mas eu larguei ele para prestar bastante atenção na doutora. Foi uma alegria, uma surpresa, aprendi um monte de coisa. Eu nunca tinha escutado falar de zonas azuis. E o tema, doutora, realmente é extremamente importante, né? O tema da longevidade. E tem aspectos jurídicos e econômicos envolvidos também, né? Para quem não prestou muita atenção nesse assunto até agora. Vou dar um exemplo só, né? Hoje, no Jornal Valor Econômico, está aqui que uma empresa foi condenada a pagar danos morais para uma trabalhadora por conta do etarismo. Chamaram ela de velha gagá e coisas do gênero no trabalho dela, com 64 anos, e acabou entrando com uma ação contra a empresa foi responsabilizada e vai ter que pagar por isso. Então, é um aspecto econômico, sem falar das questões sociais e de saúde, como a doutora mencionou. A doutora falou de musculação, aí eu pergunto, andar de bicicleta, por exemplo, é equivalente ou não é equivalente? Mas eu tenho várias perguntas, tá? Responda, pode ser muito pontual. Por exemplo, doutora, testosterona para os meninos, né? A gente tem que procurar um endocrinologista, a gente perde isso com o passar do tempo naturalmente, e o que é o indicativo, se a gente precisa ou não, para ficar mais fortinho, só para namorar, para que a gente realmente precisa disso? Quais são os mitos e as verdades sobre o tema? Quando a gente deve procurar uma geriatra ou um geriatra? Qual a idade apropriada para isso? Ou quais são os sintomas ou as patologias que nos levariam a procurar isso? Com questão da algo, né, que o estimule, que seja gostoso e etc., né? Você pesquisou os surfistas. Eu sou não surfista, mas eu sou motociclista nas horas que eu posso, nas horas vagas, e também me dá uma adrenalina, uma felicidade gigantesca, eu esqueço de um monte de coisas. E eu pesquisando aqui sobre as zonas azuis, eu vi que uma das coisas importantes aqui, né, que estão nas pesquisas, é que beber vinho ou saquê, né, para os okinawanos, é equivalente, desde que seja beber com moderação. E por último, só uma brincadeira, né? Os casados, aí a doutora mencionou que vivem mais e as mulheres não, né? Eu acho que é uma questão de cumprimento de pena que foi imposta para nós aí por mais tempo, né? Fica casado, você vive mais para cumprir mais pena. É uma brincadeira, evidentemente. E, doutora, por fim, aqui tem, só para trazer um aspecto econômico importante,
Eu conheço grandes investidores que estão fazendo uma espécie de big resort voltado para o pessoal da terceira idade e que vão ficar muito interessados em ouvir as coisas que a doutora acabou de mencionar aqui, tá bom? Obrigado, desculpa ter me alongado aí na minha observação. Imagina, obrigada pelas colocações, Haroldo. Sobre esse Big Resort, em 2017, eu fui atrás de um evento que chama Silver Economy, né? Que é um juntadão lá de pessoas da área de biológicas, mais da área de empreendedorismo, para ver o que era a tendência, né, nesse mercado. E os investidores estavam enlouquecidos para essa questão de moradia. Então, é o grande assunto dentro do envelhecimento, a moradia, né? E aí a gente realmente tem modelos sensacionais de como morar, que não é mais esse morar nosso, né? Cada um no seu canto, dentro de um prédio de 3.000 pessoas, mas ninguém se conhece, mas outros modelos, né? E aí volta a Dinamarca, né? Que tem praticamente as pessoas têm suas casas com quartos e salas, mas não tem cozinha, que é comunitária, tem a horta comunitária, então isso tem uma outra dinâmica, né? E espero que esses empreendimentos tenham uma amplitude de faixa socioeconômica boa o suficiente para que todo mundo se beneficie, né? Então, normalmente, esses empreendimentos têm um favorecimento aí para a faixa econômica mais favorecida, né? Mas vamos torcer aí, né? Bom, é um assunto que eu gosto muito. Vamos para a bicicleta, então, né? A bicicleta. A bicicleta, ela é muito parecida com a caminhada. Ela entra como um exercício cardiovascular, tá? Pelo menos no desempenho médio de um cidadão. Não são aqueles atletas que têm alta performance e tal. Então, ela funciona muito nesse sentido, muito voltado semelhante à caminhada, tá? Então, ela não seria um substituto da musculação, uma pena. É prazeroso pra caramba, né, também, então tem esse lado, São Paulo tá bem bacana para isso, então tá legal, né? E é isso. Sobre a moto, que bacana, parabéns se você anda de moto, deve ser uma delícia mesmo. Essa sensação de vida, você ter uma turma, você ter um roteiro, isso é sensacional para você hoje, mas como geriatra, eu enxergo de maneira muito positiva que encaixa em algo que te traz longevidade pelos motivos que a gente já conversou aqui, então é bem legal. Tá? É só segurança mesmo, né? Eu sou um pouquinho noiada com moto, mas segurança acho que você deve tomar cuidado, né? Então isso é importante. E aí acho que talvez tenha a ver com a sua pergunta de quando procurar um geriatra. Olha, não existe idade delimitada, só a partir desta idade você pode, tá? Mas eu vou te passar a minha percepção. Dificilmente uma pessoa na casa dos 30 ou 40 se conta de que está envelhecendo. Muito difícil. Aí lá pelos 50 que cai a ficha, e lá pelos 60 a gente percebe, eu acho que um dia eu vou morrer. Por mais que a gente saiba cognitivamente, racionalmente que um dia a gente vai morrer, que a gente se apodera da nossa morte, é bem mais lá para frente. Tá? Então, normalmente, os questionamentos a respeito de envelhecimento surgem aí pelos 50, 60 anos, e eu acho que é nesse momento que entra o geriatra. Tá? Não faz muito sentido, se você não se preocupa com seu envelhecimento, vir numa consulta comigo e eu vou te falar coisas que você não compreende, que não está em você. Tá? Uma pena, porque, na verdade, dos 20, 30, 40 anos dá para fazer muita coisa. Mas também acho que tem bastante informação por aí para as pessoas se cuidarem, enfim, acho que dá para fazer uma boa coisa de saúde. Mas tem alguns pacientes já a partir dos 30 anos, tá? Bom, e aí vamos falar dos assuntos polêmicos, que é o vinho, a testosterona, o casamento nem vou comentar, tá, Haroldo? Nem vou comentar isso aí. Mas vamos falar então da testosterona e do vinho. A testosterona virou uma grande febre, esse assunto de mulher precisa repor testosterona, homem precisa repor testosterona, que isso, porque aquilo. É uma grande mentira que testosterona serve para tanta gente, é um perigo, tá? A testosterona, né, recentemente eu pesquisei bastante o assunto, dei uma aula numa dessas turmas que advogam que testosterona é para a galera, mas a testosterona, ela tem bastante valor para quem tem sintomas de baixo nível de testosterona, sim, tá? Ela pode ser uma combinação dentro de um tratamento que junte muita coisa.
A testosterona, ela é um hormônio que depende de várias ações nossas, né? A principal delas é nascer homem, né? Honestamente, testosterona é coisa de homem mesmo, tá? Mas, por exemplo, você viver estressado suprime testosterona. Você ter obesidade suprime testosterona. Se não exercitar, suprime testosterona. Então, vamos fazer o caminho inverso? Exercitar aumenta a testosterona, dormir bem aumenta a testosterona, se alimentar bem aumenta a testosterona, emagrecer aumenta a testosterona, tá? E às vezes o que acontece é que às vezes a gente está fazendo o caminho inverso. Em vez de fazer isso tudo, lasca a testosterona e vê no que dá, tá? Não é o caminho que eu acredite ser correto. Porque a testosterona, ao contrário do que muitas pessoas falam, tem efeito colateral, tá? Tem efeito adverso, aumenta a chance de alguns eventos cardiovasculares, é problemático. Câncer de próstata, não. Mas eventos cardiovasculares, como infarto, derrame, aumenta a pressão, altera o metabolismo sanguíneo, sim, isso tem, tá? Então, acho que, Haroldo, é essa parte. Quanto assim, se serve para ficar mais fortão? Totalmente, viu, Haroldo? Fica bem fortão, tá? Isso serve, fica bom. Aumenta a libido pra caramba, então para namoro, e potência sexual e tudo mais, serve, sem dúvida nenhuma, vai ajudar nisso. A questão é, o que seu corpo está precisando mesmo? É começar pela testosterona? Se for, ótimo. Às vezes não é. Você tem que pegar outro caminho, tá? E por fim, o vinho, né? Eita, assunto bom. Então, o vinho, né? Ai, o Edson gosta. É um assunto boníssimo, eu concordo, tal. Agora, a literatura tem duas frentes de informações, né? Uma que mostra que não é legal, tá? O consumo de álcool, mesmo em pequenas quantidades e tal. Então, aumenta algumas doenças, aumenta Alzheimer e tal. E tem outra que mostra que algumas populações, né, como você viu nas zonas azuis, o pessoal toma um vinhozinho todo dia e chegou lá aos 100. Eu acho que existem variações biológicas que a gente não consegue alcançar para todo mundo. Então, possivelmente essa região, né, faz parte da cultura e existem imprints genéticos passados geracionalmente que levam muito bem o álcool, tá? E podem até ser benéficos eventualmente, né? Ao passo que não é universal isso, né? O Otílio falou que toma meia garrafa todo dia. Olha, Otílio, meia garrafa é uma quantidade alta, tá? Então, pela Organização Mundial de Saúde, eu não te conheço, não conheço o teu metabolismo, mas é uma quantidade alta. Aí o pessoal fala, não, é porque tem resveratrol, é porque tem as substâncias positivas. Pois a gente tem resveratrol na beterraba, a gente tem na uva que a gente compra, né? Então, a gente tem esses outros benefícios de outras maneiras. A minha preocupação como geriatra em relação ao álcool sempre vem quando me vem um paciente com queixa de memória, tá? Quando a pessoa vem com queixa de memória, uma das coisas que a gente vai preservar com muito carinho são os neurônios, tá? Então, níveis maiores de álcool no sangue possivelmente são mais tóxicos para os neurônios. Assim como qualquer coisa na vida, o teu metabolismo, né, vai ser diferente. Não tem como descobrir para cada um, mas, em geral, álcool é um assunto que a gente acaba debatendo com mais carinho, aí, com menos liberalidade dentro da medicina. Tá bom? Acho que é isso, acho que foi tudo, né? Foi tudo. Obrigadíssimo, viu, doutora? Nada, imagina. Uhum. Gente, o chat está aberto, ou quiser levantar a mãozinha, por favor, fiquem à vontade para perguntas, tá bom? Por favor, Fê. Denise, não é que tem alguém que perguntou sobre a calistenia. Eu gostaria Boa. de saber o que... E no caso, a O gente Tílio também está proporciona perguntando. lá no escritório. Antes a gente pagava de Alô? Oi, então vamos falar sobre calistenia? Lá no escritório, hoje a gente paga R$29, em média. Alô? Oi, eu Oi, não estou Paulo. identificando de onde está Paulo. gravando. Eu Paulo. estou observando a doutora falando e estou observando todo mundo calado. Às vezes eu fiquei um pouquinho com vontade de dar um feedback para ela, né? Alguma coisa dessa natureza, do Por que a gente favor. está recebendo. Eu tenho 73 anos
E comecei a estudar medicina chinesa há 30 anos atrás, em 93. Depois eu tive ambulatório, tive consultório, mas eu sou engenheiro, aposentei e fui mexer com medicina. Bem diferente, né? Duas coisas bem diferentes. E eu observei o seguinte, hoje eu tenho 73 anos, tem 50 anos que eu não tomo nem aspirina, né? Não tomo nenhum remédio, de natureza nenhuma. E estou praticando esporte. Às vezes eu tenho uns amigos, tem 28 amigos da minha turma. Nós jogamos às quartas e às sextas. Aí eles me perguntam, você faz musculação? Você faz alongamento? Eu falei, não, eu não faço nada. Eu faço esporte e aqueço na quadra, com a musculatura que vai jogar. Agora, então, eu jogo 2 vezes, 1 hora por dia, né? Na quarta e na sexta. Nos outros dias eu caminho de 1 a 2 horas todos os dias, inclusive sábado e domingo. E também comecei a adotar uma rotina de alimentação que eu acho que está assim, me trazendo muito prazer mesmo, essa forma de alimentar. Eu reduzi a alimentação de manhã e no fim do expediente e como pouco no almoço. Então, na realidade, eu como pouco o tempo todo. Mas não, meu peso não mudou nada, nada, absolutamente nada. E eu paro de alimentar às 6 da tarde. Só volto a alimentar depois das 6 da manhã. Então, eu faço 12 horas de jejum todos os dias. Eu achei que essa modalidade de vida está me dando uma disposição muito boa. Eu estou achando que a vida ficou leve, ficou saudável, e estou usando os 6 elementos da medicina chinesa como uma referência fortíssima, que é o sol, o ar e a água, os 3 primeiros. Exercício, repouso e alimentação. Né? Então, com esses 6 elementos, eu acho que essa prática poderia, porque eu não acredito que a gente vai ficar livre das doenças, isso é uma teoria que eu tenho, que é o seguinte, a doença vem, nenhum médico ainda descobriu de onde que ela aparece. Né? Ela vem, às vezes a gente trata, ela é igual um iceberg, você vê a ponta dela, aí, mas não sabe de onde que ela veio. O chinês fala muito que a gente deve procurar a raiz da doença, mas a raiz ela pode ter origens emocionais, pode ter origens ambientais, pode ter origem genética, tem muitas origens. Então, em síntese, alimentar pouco, praticar a vida ao ar livre, dormir bem, fazer exercício, caminhar. Agora, eu, pessoalmente, não recomendo nem para os meus filhos a musculação e nem alongamento. Eu acho que a musculação ela tem um defeito gravíssimo, que você faz exercício com um peso que você não sabe se é adequado para você. Então, por exemplo, eu uso a borracha. Eu prendo a borracha num lugar e faço exercício, porque a borracha, você leva ela até o limite que te interessa naquele momento, de acordo com a sua força. Agora, se você vai fazer um exercício numa academia de musculação e as pessoas que estão te orientando te definem, faz 30 vezes com 30 quilos, então aquilo pode não ser adequado para você. Né? Enquanto quando você faz ou o pilates ou a borracha, essas borrachas de alongamento, você prende, ela é muito criativa, você pode fazer exercício com o braço, com o pé e tal. Então, eu queria dar esse feedback, assim, que eu observei, é muito interessante, todos nós queremos ficar muito velhos, né? Eu estou com 73, quero chegar lá no 100, né? Vamos ver se vai ser possível. Vamos ver. Eu Tá bom. agradeço muito a participação da doutora e eu adquiri bastante informação, né? Porque eu estou atento a esses fatos, né? Obrigado. Que bom, Paulo. Obrigada a você por compartilhar os teus conhecimentos, o teu engajamento com a tua própria vida, né? Então, tá aí, né, um exemplo de como você pode construir o teu caminho, e você construiu junto à medicina tradicional chinesa, que é uma medicina muito rica, né? É muito, muito milenar, muito de observação. Sobre a musculação, Paulo, de fato, não tem chinês fazendo musculação. Você vai nas blue zones, o pessoal não faz musculação. É verdade, você tem razão.
de maneira geral, é porque essas pessoas, com certeza, né, assim como você, encontraram um bom caminho para uma longevidade globalmente adequada, né? Então, quando a gente tem, vamos dizer assim, né, a pessoa tem muitas coisas que compõem uma vida satisfatória. Ah, e às vezes está tão bem construído que um ou outro elemento que não se execute não vai fazer uma grande diferença. Então, às vezes, a musculação pode ser prescindível desde que exista um componente de mobilidade, de movimentação satisfatório, como é teu caso, tá? Para a realidade urbana nossa, do trabalhador de escritório, às vezes acaba sendo interessante exatamente por ganho de intensidade, com precaução, né? Com o medo que você tem, né, Paulo? Com precaução, e se mostra eficiente, tá? Então, por literatura médica, e aí tem milhares de estudos a respeito, centenas, dezenas, pelo menos, tem sobre os benefícios de musculação em vários itens, inclusive para cognição, tá? Para Alzheimer é protetor. Então, realmente tem coisas interessantes para ponderar sobre não fazer, mas que tem informações sobre o benefício de musculação, tem sim. Tá bom? Então, E tinha mais uma coisinha. É o seguinte, um- eu acho que o exercício aeróbico, principalmente depois da Covid, as pessoas todas têm um comprometimento da função pulmonar. Eu tive uma Covid, eu fiquei 33 dias de oxigênio. E olha que eu sou atleta desde menino, né? E muitos atletas tiveram um Covid muito forte. E a minha família toda, 10 pessoas ficaram com Covid, só eu fiquei no hospital. Só eu que era o que eu achava que tinha mais saúde de todos. É curioso demais esse assunto. Então, eu acho que o exercício aeróbico, e eu consegui reconstituir minha saúde toda com base no exercício aeróbico, pode ser a dança, pode ser o esporte, como eu pratico, eu pratico um esporte muito aeróbico, né? Então, eu acho que o exercício aeróbico, todas as pessoas deveriam procurar. Tá? Em vez do exercício, a musculação ela não é aeróbica, né? E caminhar também não é aeróbico. Tem que ser um caminhar é movimento. aeróbico. Mas Caminhar é muito aeróbico. pouco, muito pouco. Você teria que fazer um Uhum. exercício de curta duração e bem rápido, que você suasse. Aí sim, aí Aí vai a você teria. intensidade, né? A Exato. Organização Mundial de Saúde sugere que a caminhada seja de intensidade moderada, 30 minutos por Sim, dia, ou 15 minutos por dia de intensa, né? Então, realmente tem que dar intensidade, não dá para ser muito mole o ritmo mesmo. Tem razão, Paulo. tá. Obrigado. Espero que você tá indo bem, se esteja indo bem na recuperação, deve estar. Bom, calistenia. Calistenia não é um assunto para todos, tá? Calistenia é uma prática de força, de potência muscular, em que se faz exercícios com o peso do próprio corpo. É muito impressionante de ver a calistenia, mas existem biotipos muito propícios para isso, tá? Então, não acho que é uma medida necessariamente de envelhecimento para todos, como é dormir bem, como se movimentar bastante, tá? Então, acho que para quem tem talento para calistenia, parabéns, mas é para muito poucos. Acho que é isso. Eu queria passar. Fiquem à vontade ainda, tá bom? Para fazer perguntas, a gente pode voltar nas perguntas, mas eu queria passar aqui a palavrinha para o nosso maratonista, seu natalício, Tá. maratonista, sei lá quantas maratonas esse homem já fez. Eu fiz uma, hein, natalício? Um dia eu chego lá, hein? Por favor, o senhor escuta a gente? O senhor comentou do áudio. Testa aí, por favor. Ai, acho que a gente não está ouvindo. Será que se o senhor tirar o fone resolve? A gente não lhe escuta. Denise, só para avisar, desculpa, eu vou ter um compromisso, talvez eu não consiga ficar até o final, mas eu vou ficar aqui ouvindo o natalício também, tá? Tá bom, Se, assim, a ideia era só que ele, enfim, desse um exemplo aí de saúde e disposição para a claro, gente, com mas também nem certeza. acho que foi. Será que foi? Se eu tiver que sair antes, me perdoem, né? Se tiver perguntas que eu possa responder depois e quiserem me mandar, eu estou à disposição.
Tá bom. Mas avisa a gente quando for sair, só para a gente fazer um agradecimento final. E eu não sei se o Natalício vai conseguir conectar ali o áudio. Ah, tá bom. Aviso sim. Natalício, tire o fone, Natalício. É E se o senhor tirar o fone, resolve? é o que está te atrapalhando. Tira, desconecta. Tira o fone do computador. Acho que não. O senhor tirou o fone do computador? Desconectou? Sim? Ah, que pena. Pedro, o senhor vai ter que contar para a gente suas experiências como maratonista, então, no lugar do Natalício. Enquanto o Natalício não consegue conectar, eu vou fazer um depoimento. Desculpa, eu estou sem câmera aqui. Oi, Reginaldo, bem-vindo. Obrigada. Desculpa, eu estou sem câmera, mas é uma pergunta e um depoimento também. Eu faço musculação há 35 anos, né? E eu revezo isso também com corridas. Já fiz 11 maratonas, umas 70 meia maratonas. E em relação à musculação, tem muita gente que tem. Eu, particularmente, acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida, de começar isso 35 anos atrás. Eu não sei se a doutora ainda está presente, podia. Não sei enfim, há um benefício bastante grande que eu sinto, enfim, no meu dia a dia, né? Que bom, Reginaldo, obrigada. Muito obrigada aqui Natalício, pelo depoimento. Eu acho que a doutora Sumica realmente saiu. Não, Não, até tá aqui. aí, tá aí, tá aí. Sobre a musculação, parabéns por essa decisão, né? Tá engajado com algo há tanto tempo é realmente para poucos, parabéns. Mas não tem dúvida que tem benefício pelo jeito que você soube executar bem. Porque uma das preocupações de lesão, né, que o Paulo trouxe, por exemplo, é real. Qualquer esporte está passível de lesão, mas a musculação bem executada é protetora, né, contra lesões. Então, você deve estar de parabéns aí por todo esse tempo. E como eu falei, né, o benefício da musculação vai bastante além do que é estético, né, que é um dos motivos populares, e eu não acho que seja um problema, eu só acho que tem limites, né? Uhum. Mas os benefícios cognitivos, benefícios em equilíbrio, benefícios em prevenção da síndrome de fragilidade, então são bastante benefícios que existem realmente na musculação. Perfeito. Perfeito, perfeito. Não, realmente eu sinto essa questão de proteção, especialmente em corridas, né? E quem corre, Natalício pode dar um depoimento em relação a isso, sempre tem problema, frequentemente tem problemas com o joelho, com coisas assim. Eu nunca tive, exatamente porque talvez com as áreas de ação mais fortalecidas, né? Isso acaba não correto. conseguimos a voz do Natalício? Não, né? Ele saiu, acho, não? Ele deve estar tentando entrar novamente. Vamos ver. Presidente, o senhor, inclusive, comentou sobre. Natalício tem uma tese, é isso? Ah, sim, é uma coisa muito interessante. Se os presentes aqui acharem importante, a gente traz. Primeiro, o Natalício, eu o conhecia de nome, mas não pessoalmente, e encontrei-o no evento 70 Mais. E ele está completando 78 anos e, salvo engano, 78 maratonas. Tanto que ele me agradeceu que tivesse sido em maio, porque em junho ele tinha que ir para Nova York fazer mais uma maratona, né? Então, e mais interessante, ele como professor fez uma dissertação de mestrado que eu acessei na internet, mas eu acho que ele também tem outros trabalhos relacionados à empregabilidade dos executivos após os 60 anos, que é uma questão que nós, economistas, temos problema, como todas as demais profissões.
Então, a gente queria entender também essa questão do emprego e do aproveitamento dentro das condições de saúde normais, etc., de alguém que tem mais de 60 anos e quer trabalhar pelo menos um pouco, né? Não precisa trabalhar 5 dias por semana e tal. Então, a gente quer trazer o natalício depois, para um momento, se ele não conseguir falar agora, ele fala depois, sobre essa questão do trabalho, como também um momento, viu, doutora Sumica, de felicidade, porque eu acho que o trabalho também pode ser felicidade, né? Isso é uma outra questão que eu queria colocar. Mas é claro que o exercício é assim, né? Como eu já estou com o menisco medial arrebentado, eu só posso andar 2 quilômetros por dia, mais que isso começa a doer. Mas é justamente agora que eu ia, viu, Denise, para a minha quinta maratona. Quinta maratona. Quer dizer, eu primeiro preciso fazer a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, mas a quinta vem logo em seguida dessas 4. Não tem esse lado aí. Mas tá. Eu não sei se o Natalício recuperou Eu acho que não. Eu acho que não. A gente traz o natalício numa outra oportunidade. Eu não queria perder a oportunidade de agradecer a doutora Sumica aqui para a gente liberar ela para o outro compromisso. Doutora Sumica, então, muito obrigada, viu? A gente vai gravar essa live, tá bom? Quem não conseguiu assistir, depois pode compartilhar com os amigos, colegas, enfim, com a família toda, né? Um assunto que interessa para todo mundo. Então, doutora Sumica, se tiver por aí ainda, tá sem o videozinho, mas muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Presidente, se o senhor quiser, o natalício caiu, ele tá ali. Tá, mas não consegue a voz. Não sei se a pergunta... Mas não tem problema, a gente faz uma especial, então, tá bom? Então, eu vou agradecer. Doutora Sumica, muito obrigada. Vou passar aqui a palavra para o Pedro. Presidente, por favor, para a gente agradecer todo mundo. Obrigada. Eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes, muitos que não são economistas, gostei muito de tê-los aqui, e agradecer a Fernanda pela condução também, a Comissão da Mulher, que é muito importante que a gente discuta esses temas. Afinal de contas, o economista não é só aquele que trabalha, é aquele que vive, especialmente, e trabalha vivendo. E precisa de tudo isso. Acho que é um completo. Nós tentamos atingir todas as necessidades do economista, e não apenas a vida profissional, porque tem reflexo na vida profissional nessa situação toda. Não é isso? Eu quero agradecer. Muito obrigada. Fernanda? Vocês estão me ouvindo? Sim. Pedro, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu fiquei impressionada como esse tema é grande, né? Como ele se estende e que tem um impacto direto nas nossas vidas. Me despertou para muitos fatores e eu tenho certeza que se a gente puder trazer o natalício para falar um pouco depois para nós, para complementar essa live, vai ser muito interessante. E eu agradeço a presença de tantas pessoas, essa live foi um sucesso. E muito obrigada, doutora Sumica, por ter nos proporcionado esses momentos. Muito obrigada. Bom, gente, obrigada. Então, vamos comer bem, dormir bem, fazer atividade física para viver bastante. Muito obrigada a todos, viu, que estiveram aqui com a gente até esse horário. Um beijo, boa noite.